Um dos maiores medos de uma viagem internacional é com certeza a imigração. O que vai ser perguntado quando você tá ali de frente com o agente de imigração. Nesse vídeo eu vou falar com vocês 12 perguntas mais frequentes que os agentes de imigração perguntam para as pessoas, o que você deve responder, e também vou dar algumas dicas do que você não deve fazer na hora que estiver ali de frente com o agente de imigração. Oi gente, eu sou o Renan e sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Se você gosta de conteúdo de viagem, esse canal é pra você. Eu tenho vídeos aqui novos toda semana com dicas e vlogs incríveis. A gente também tá presente no Instagram e no TikTok, onde eu posto mais conteúdo de viagem como mini roteiros e dicas. Então se você não segue a gente no Instagram e no TikTok, aproveita para seguir a gente lá. E se você não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever aqui também. Antes da gente começar, eu quero deixar só um adendo aqui bem rapidinho, tá? Esse vídeo não tem o intuito de ensinar as pessoas a imigrarem ilegalmente. Gente, não façam isso. Imigração ilegal é crime. Esse vídeo tem o intuito de preparar melhor as pessoas para quando elas fazem uma viagem internacional e chegam ali de frente com o agente de imigração para poder entrar no país para turistar e ficam nervosas na hora de responder as perguntas. Esse é o propósito desse vídeo. Por favor, não entendam esse vídeo como uma ajuda para fazer imigração ilegal, porque eu não concordo com isso e não é isso que eu quero promover aqui no canal. Essa lista de perguntas é uma lista de perguntas assim geral, mas que serve para qualquer tipo de imigração, porque é uma coisa meio padrão deles perguntarem. Eu recebi essas perguntas quando saí da União Europeia, quando fui para a Turquia, quando fui para o Marrocos. Então eu trouxe essas perguntas aqui pro vídeo, porque eu também já vi na internet, em outros lugares, pessoas falando que também receberam perguntas similares quando estavam vindo para a Europa e aqui também para o Reino Unido. Então bora lá começar, porque tem muita coisa pra gente falar aqui nesse vídeo. A primeira pergunta é: qual é o motivo da sua viagem para o país que você está indo? A sua resposta nessa pergunta vai depender muito das próximas perguntas que o agente de imigração vai fazer para você. Se você está indo a turismo, você tem que dizer que está indo a turismo, mas caso você esteja indo, por exemplo, a trabalho, ele com certeza vai te pedir o visto de trabalho. Se você estiver indo para estudar, ele com certeza vai te pedir um visto de estudante. Então essa pergunta ela é muito importante para poder iniciar ali a conversa entre você e o agente de imigração, para ele saber o que você está de fato indo fazer naquele país. A segunda pergunta é: quanto tempo você pretende ficar no país? Essa pergunta é feita porque o agente de imigração, ele tem que saber quanto tempo que você está pretendendo ficar ali. Seja para turismo, se você estiver indo fazer turismo, seja para trabalho, por exemplo, se você estiver indo para uma conferência de empresa, ou se a sua empresa no Brasil pediu que você fosse a esse país que você está indo para fechar algum tipo de negócio, ou se você estiver indo como estudante, quanto tempo que o seu visto de estudante vai durar. Eles têm acesso a essa informação, mas eles perguntam para saber se a informação que você está apresentando é aquilo que você realmente pretende fazer no país. A terceira pergunta é: você tem a sua passagem de volta? Sim, gente, eles perguntam isso, se você tem a sua passagem de volta, porque eles querem saber quais são as suas reais intenções, se você pretende sair do país que você está visitando ou se você pretende ficar lá morando ilegalmente. Caso você, daquele país que você está indo agora, vá para outro, por exemplo, aqui na Europa as pessoas fazem muito isso, elas vêm para um país, depois vão para outro, porque os países aqui são próximos. E só no final da viagem eles voltam para o Brasil. Caso seja esse o seu caso, que você vai visitar vários países durante a sua viagem, você não precisa ter uma passagem de retorno para o Brasil. Você pode simplesmente mostrar a sua passagem de ida para o seu próximo país. Aonde você vai se hospedar? Essa também é uma pergunta muito frequente. Você vai ficar em hotel? Você vai ficar na casa de amigos? Você vai ficar na casa de parentes? Eles têm que saber aonde você vai se hospedar. No caso do hotel, eles também podem perguntar se o hotel já está pago e quem foi que pagou pelo seu hotel. A quarta pergunta é: o que você pretende ver como turista aqui no país? Nesse caso, se você diz que está vindo a turismo, eles querem saber quais são os pontos turísticos do país que você selecionou para ver. Isso é para eles terem uma ideia de que, ok, essa pessoa realmente está vindo para fazer turismo, porque ela sabe das atrações turísticas que a gente tem aqui para oferecer. Porque seria muito estranho uma pessoa viajar para um outro país para fazer turismo e não ter a menor ideia de quais são os pontos turísticos que aquele país tem.
Por isso que eu recomendo fazerem aí um roteirinho de viagem e estarem preparados na hora de passar na imigração com alguns pontos turísticos que você vai visitar no país que você está indo. A próxima pergunta é: tá viajando sozinho ou acompanhado? Eles fazem essa pergunta porque eles precisam saber, primeiro, quantas pessoas estão entrando no país, e segundo, que uma pessoa viajando com mais pessoas, com grupos de amigos, ela tem assim uma intenção menor de ficar ilegal no país. Isso não significa que você, viajando sozinho, não possa entrar para fazer turismo. Eu conheço muitas pessoas que viajam sozinho e já conheceram muitos países viajando com eles mesmos. Mas essa é mais uma pergunta assim da imigração para eles entenderem o real motivo da sua visita no país. Uma outra pergunta muito frequente que eles fazem na imigração é se você tem algum amigo ou algum parente que mora no país. Caso você tenha algum amigo ou algum parente que mora no país, caso seu amigo seja legal, seu parente seja legal no país, eu super sugiro que você peça para essa pessoa uma carta convite. Nessa carta a pessoa vai escrever que está te convidando a visitá-la no país e que ela será responsável por você. Isso é uma ótima coisa para ajudar as pessoas que estão vindo para o país realmente fazer turismo, sem querer fazer coisa errada, mas tem assim muito medo da imigração. Isso garante assim uma segurança muito maior para a pessoa que tá vindo. Eu já fiz carta convite para alguns amigos meus que estavam assim um pouco receosos com a imigração aqui do Reino Unido, que na verdade é uma imigração simples como qualquer outra, mas as pessoas têm esse receio porque a imigração aqui do Reino Unido tem assim uma forma de ser um pouquinho mais chatinha com as perguntas. Então eu fiz essa carta convite para os meus amigos para que eles ficassem assim mais tranquilos na hora de passar a imigração. E deu tudo certo. Uma outra pergunta muito frequente que eles podem perguntar, quer dizer, com certeza eles vão perguntar, é quanto de dinheiro que você está trazendo para o país. Isso porque eles querem saber se a quantidade de dinheiro que você está trazendo é compatível, é o suficiente para a quantidade de dias que você tá ficando aqui. Você pode apresentar várias provas que você tem maneiras de se manter aqui no país. Você pode mostrar o saldo do seu cartão de crédito, o saldo do seu cartão bancário e também pode trazer dinheiro em espécie. Mas atenção, em relação ao dinheiro em espécie, cuidado com a quantidade de dinheiro em espécie que você tá levando para o país que você tá indo. Porque muitos países têm regras diferentes em relação à quantidade de dinheiro vivo que a pessoa pode entrar no país sem pagar nenhum tipo de imposto e sem ter nenhum tipo de problema. Se tiver no banco, na conta bancária, não tem problema nenhum, porque assim que você efetuar o pagamento com o seu cartão ou se você retirar dinheiro no caixa eletrônico, já vai ser cobrado o imposto ali bonitinho. O problema é com a quantidade de dinheiro vivo, em mãos, que você está trazendo. Então, tá indo para um país e quer levar dinheiro em mãos, eu até recomendo aqui nos meus vídeos a pessoa ter assim um pouquinho de dinheiro em mãos. Caso haja algum problema com o cartão ou com o banco, pesquise quanto de dinheiro vivo que você pode levar para aquele país. Uma outra pergunta muito frequente que eles provavelmente vão te perguntar, e essa pergunta me fizeram quando eu viajei para o Marrocos, é o que você faz no seu país? Qual é a sua profissão? Isso eles perguntam porque eles querem ver se você é estudante, se você está desempregado, qual que é a sua profissão. Isso para poder analisar ali qual é o risco que você tem de ficar ali no país morando ilegalmente. Não estou dizendo que um estudante e uma pessoa desempregada tem assim menos chance de entrar na imigração só por causa disso. Não é isso que eu tô dizendo. Mas se você apresentar todas as provas de que você pode se manter no país e o motivo pelo qual você, por exemplo, está desempregado, ou você é estudante e está de férias e ganhou uma viagem para poder viajar, tá tudo certo, você não vai ter problema nenhum. Uma outra pergunta muito interessante, e essa pergunta também me fizeram quando eu fui para o Marrocos, é que se você já esteve naquele país que você está indo, se você já visitou esse país anteriormente, eles sabem se você foi ou se você não foi. No meu caso, foi a primeira vez que eu fui para o Marrocos e eu disse que não, eu não tinha ido. Eles sabiam que eu não tinha ido, mas eles queriam ver se eu tava mentindo, ou se eu ia mentir por algum motivo. Caso eu tivesse dito ali que sim, ou que não, se eu já tivesse ido anteriormente, isso poderia ter me causado um problema muito grande. E eles poderiam ter me voltado para Londres e não ter deixado eu visitar o Marrocos. Então não minta nessa hora. Se você já esteve no país anteriormente, mesmo que eles tenham isso no sistema, porque eles têm, diga sim, já estive, né, mais ou menos nessa altura, e eles vão saber de qualquer maneira. E isso vai mostrar que você está sendo uma pessoa assim sincera e uma pessoa correta. Uma outra pergunta muito interessante que eles também me fizeram quando eu fui no Marrocos é que se eu tinha um seguro de viagem. Eles fazem essas perguntas porque alguns países você tem que ter obrigatoriamente um seguro de viagem para poder viajar para lá. Então é super importante
que vocês façam essa pesquisa anteriormente. Isso porque, se você não tem um seguro de viagem e passa mal, acontece algum acidente, você precisar usar o hospital, nada garante que você vai pagar a conta de hospital. Então pode ser aí um prejuízo pro país e eles não querem isso. Então tenha sempre um seguro de viagem com você. Quando eu fui pro Marrocos, eu fiz um seguro de viagem com a Seguros Promo. Eu super recomendo eles aqui no canal, porque eles têm ótimos preços, facilidade de pagamento e estão sempre na promoção. O link da Seguros Promo vai estar aqui na descrição desse vídeo para vocês acessarem depois, caso vocês estejam procurando um seguro de viagem. Agora, depois que você passou ali pelo agente de imigração, que você já conversou com ele, ele já carimbou seu passaporte, você saiu, você pegou sua mala, você ainda corre o risco de ser parado na alfândega. E uma pergunta muito interessante que o pessoal da alfândega pode fazer, caso eles selecionem você para revistarem a sua mala, é que se foi você que fez a sua mala. Parece meio óbvio, né? Se eu tô viajando, eu fiz a minha mala. Mas não é por isso que eles estão perguntando, não. Eles perguntam isso porque eles querem ter a certeza de que você tem consciência de que, se eles revistarem a mala e encontrarem alguma coisa ilícita na mala, você vai ser responsabilizado por isso. Gente, não levem coisas ilícitas por lugar nenhum, pelo amor de Deus. Tomem muito cuidado na hora de fazer a mala de vocês. Uma coisa que eu super recomendo, eu nunca falei sobre isso aqui no canal, mas eu já vi vários casos na internet, é cuidado com quem te pede para levar alguma coisa para você. Eu tenho um parente que mora, sei lá, em Madrid, você tá indo para lá, você pode levar um pacote para mim? Muito cuidado, porque a gente nunca sabe o que tem dentro desses pacotes que as pessoas levam, que as pessoas estão mandando. Às vezes pode ter alguma coisa errada aí, e quem vai se ferrar nessa história toda, caso for pego, é você, porque você não vai ter como provar que isso é de uma outra pessoa. Tava na sua mala, então tenham muita atenção a isso. E uma outra pergunta que você também pode ser perguntado na alfândega é se você tem alguma coisa para declarar. Eu vou dar um exemplo. Se você tá indo visitar um amigo e tá levando um presente, ou até um parente tá levando um presente, se o valor desse presente, de todas essas mercadorias, excederem o valor permitido pelo país para não pagar imposto, você tem que pagar o imposto na alfândega. Então é muito importante você saber disso, e quando chegar ali na alfândega, se eles perguntarem se você tem alguma coisa para declarar, claro, se você for selecionado para sua mala ser revistada, etc., se você sabe que você tem, mencione logo que você tem alguma coisa para declarar, porque senão eles podem sim te voltar dali mesmo. E uma outra coisa que a alfândega faz bastante quando tá verificando a mala das pessoas é verificar se a pessoa tá levando comida, planta e animais. Mas como assim animais? Como assim planta? Sim, gente. Comida, porque nem todos os lugares permitem que se leve comida de um país para o outro, por causa da transmissão de doenças, de bactérias, etc. Plantas, porque às vezes as pessoas levam, sei lá, muda de plantas, semente de plantas, e às vezes as plantas não são nativas daquele país que você está indo, e pode até se tornar uma praga naquele país, caso você perca as sementes. Então eles verificam isso. E animais, sim, gente, acontece de levarem tudo quanto é tipo de animal dentro da mala. Então, muita atenção. Se você for levar comida, uma coisa muito importante é que você tenha na comida toda a informação nutricional. Cada embalagem tem lá a sua informação nutricional, como que foi feito, como que foi embalado, etc, etc. Não ranque isso. Não basta a comida ser só embalada a vácuo. Porque às vezes as pessoas pensam assim, é só embalada a vácuo e não tem problema levar. Não, tem problema sim. Cada embalagem de comida tem que ter lá todo o valor nutricional, quando que foi feita a comida, quando que foi embalada, qual é a data de validade, tudo certinho, porque senão eles vão jogar fora no aeroporto. Agora vamos falar de algumas coisas que vocês não devem fazer na hora que estiverem passando pela imigração. A primeira delas é, tente não ficar nervoso. Eu sei que é difícil, principalmente se você tá fazendo ali uma viagem internacional pela primeira vez. Eu sei que é muito complicado, mas tenta não pensar coisas negativas. Pensa que se você tem tudo certinho, bonitinho e organizado, você vai conseguir passar pela imigração tranquilamente e não vai ter problema nenhum. A segunda coisa é, leve todos os seus documentos, reserva de hotel, as passagens, toda documentação que você acha que eles podem necessitar na hora da imigração, tudo organizado, bonitinho. Caso você consiga, leve tudo impresso, porque às vezes a internet pode não funcionar nos aeroportos. Isso é muito importante porque eles podem pedir para ver a reserva do hotel, podem pedir para ver com certeza a sua passagem de volta, podem pedir para ver o seu seguro de viagem, entre outras documentações, extrato do cartão de crédito para ver se você tem saldo no cartão de crédito, para confirmar que o saldo do cartão de crédito que você falou que tinha na hora que eles estavam lá fazendo as perguntas é o mesmo, que você realmente
gente tem. Então leve todas essas documentações muito bem organizadinhas para você não ter nenhum tipo de problema. E a terceira e mais importante de todas elas é: nunca minta, fale sempre a verdade. Gente, a verdade ela vai sempre ganhar. O agente de imigração, ele sabe se você tá mentindo, ele foi treinado para isso, então não tente mentir, porque se você mentir em algum momento vai dar problema, você vai encontrar algum tipo de barreira e você pode não entrar no país por causa daquela mentirinha que você contou e achou que era boba. Gente, falem sempre a verdade, que vocês têm sempre a ganhar com isso. Bom, gente, esse foi mais um vídeo aqui do meu canal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, eu peço que deixem um like no vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo quando eu postar aqui no canal. Partilhe esse vídeo com seus amigos, familiares, pessoas que gostam de viajar e principalmente com aquela pessoa que você conhece que está se preparando para a primeira viagem internacional. E a gente se vê no próximo vídeo aqui do meu canal. Tchau!